Olá para todos, já tem um tempo que eu não apareço, tirei aí um tempo de recuo, né, para poder estar metabolizando as coisas internas referentes à questão da superdotação e das altas habilidades. Primeiro eu quero agradecer muito a participação das pessoas, eu recebi muitos retornos importantes. E os retornos foram importantes porque, assim, como que de fato nós que estamos aí tendo a indicação desse tipo de condição, né, tardiamente. E hoje, especificamente, eu quero falar um pouco desse tempo, porque a minha descoberta foi no final de abril, então eu me considero ainda uma grande aprendiz de mim mesma, quando eu passo a olhar para mim, né, com os olhos de quem tem essa condição, né, e que antes para mim, eu costumo dizer que eu era pessoa bombril, 1001 utilidades. As pessoas falavam, quem corta o seu cabelo? Eu dizia, eu mesma. Quem pinta? Eu também. Eu que pinto. Se eu tiver que fazer arrumar um chuveiro, eu arrumo. Se tiver que fazer uma costura, eu faço. Mesmo sendo psicóloga, atendendo, sendo uma servidora pública. Enfim, faço mil coisas mesmo, sempre fiz, aí ainda brinco, eu falo, não gente, eu sou que nem Bombril, é assim que eu falava, sabe, eu não podia imaginar que o Bombril era uma condição cerebral, né, então hoje eu quero falar um pouco nesse tempo que passou, porque eu andei falando de alguns astros, né, estrelas brilhantes do mundo artístico, que uma vez portadores de altas habilidades, eu fiz questão de, ao ver os filmes, mostrar o que os filmes falavam a nível dos bastidores dessas vidas. Então eu fiz lá Elton John, Whitney Houston, enfim, outros, e sugiro que vocês vejam, porque é muito importante a gente entender o que essas pessoas que de repente estão num palco, né, às vezes diante de milhões de outras, o que elas passam por trás. E aí, assim, quando eu quero falar hoje de família, eu quero falar porque, assim, a gente se descobre portador dessa condição, né, ou portadora dessa condição de ser superdotado, e aí a família, de uma maneira geral, acostumada com a gente dentro de um cotidiano aonde para eles isso não tinha nome. Você se recolher, por exemplo, no meio de uma festa porque estava cansada daquela barulheira. Eu achava antes assim, estresse, eu trabalho muito, então eu preciso sair, mas sempre vinha acompanhada, poxa, não interage, né? Às vezes eu sentia mal dentro de uma loja muito lotada, e aí eu tinha que sair. E então, às vezes, poxa, mas você vai sair? Nós estamos aqui dentro. E aí eu olhava todo mundo dentro do shopping, assim, por exemplo, estava todo mundo parecendo tão bem, e eu estava me sentindo mal. Já aconteceu, eu lembro de um Réveillon, que eu fui na casa de um irmão e passei mal na hora da virada, assim, tinha feito uma viagem muito longa, e tinha sido muito tumulto, crianças pequenas. Então, assim, a gente foge o padrão, mas todos os critérios em que eu fugia ao padrão era bastante apontado, muitas e muitas vezes criticado. Eu me sentia muito mal, eu sempre me sentia, às vezes, que estava atrapalhando, né, por causa de uma reação ou outra que eu tinha, né, em razão da hipersensibilidade. Tem autores que dizem que é a principal característica, é a hipersensibilidade. As pessoas entendem que é gênio, é porque é gênio, foi assim, assim, assado na escola, mas não, não é isso. E em outros vídeos também eu tive a oportunidade de falar, né, quais são, um conjunto de funcionamento diferenciado
que de certa maneira categoriza, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, mas que categoriza uma superdotação. Então, assim, quando eu quero falar da família e tal, assim, a minha experiência que eu observei foi, num primeiro momento, nenhuma estranheza, porque as pessoas do meu entorno sempre foram acostumados comigo, desde o tempo da minha família lá com os meus pais até a família que eu construí, sempre muito acostumados a fazer mil coisas ao mesmo tempo, sempre acostumados a ver eu dar conta de muita coisa, serem acostumados com determinadas coisas que eu fui fazendo e que obtinha um certo sucesso e era bem sucedida. Então, assim, no primeiro momento eu escutei muito assim, isso aí já era óbvio. Isso aí tá na cara que era. E os familiares em geral tomam isso e pronto, acabou. Você tem essa categoria, não me espanta em nada, mas param ali. E eu vejo, sabe, o pessoal do A, eles do programa A, que é um dia de cada vez, a gente também tem que ter um programa desse tipo, um dia de cada vez. E lá no A, eles têm um grupo chamado Alanon, que é justamente, acho que é isso mesmo, o nome que é dado ao grupo de familiares que começam a frequentar para poder compreender aquele familiar que é alcoolista. E eu achava que tinha que existir uma escola, sabe, uma escola aonde os familiares interessados pudessem ir, para eles também entenderem o que é, e eu estou falando isso porque eu estou falando de pessoas que descobrem, né, a identificação, a questão da superdotação, adultos e tardiamente. Porque quando hoje se é criança e hoje já está sendo dado um olhar especial, a família, os institutos chamam a família, já tem literatura que mostra claramente a importância da família compreender, para que aquela criança possa crescer com aquele potencial que ela tem, com todas as condições do entorno favoráveis ao seu florescimento. Então, quando é o nosso caso da gente ser tardio, a gente encontra muito esse isso eu já sabia, né? Mas o já sabia é insuficiente. É insuficiente para eles nos entenderem, é insuficiente para eles darem um voto para a gente de complacência, sabe? E de dizer, caramba, isso trouxe uma grande alteração na vida da pessoa, né? Isso trouxe muitas mudanças, trouxe muitos questionamentos, trouxe crises de identidade, porque assim é o que eu nesse momento eu sinto mais. Eu estou reconstituindo a minha identidade. Eu estou redescobrindo a Simone, sendo eu terapeuta e com mais de 40 anos de terapia. Em nenhum processo de terapia que eu passei, nenhum terapeuta identificou isso, porque isso não era olhado. Dentro de um consultório de psicologia, o que se foca é o funcionamento psíquico, a história de vida, as questões, as angústias, de uma maneira geral. Então, nunca nenhum terapeuta algum meu olhou isso. Então, como terapeuta, por exemplo, agora eu fico de olho nos meus pacientes, principalmente os adolescentes. E tem um ou outro adulto que às vezes começa a me chamar a atenção. Eu falo, opa, isso aí tá diferente, tá gozado. Mas, do ponto de vista dos nossos próximos, a maior parte recebe a informação, PT, ponto e acabou, sabe? Nem calculam o tanto de angústia, nem calculam o tanto de revisão de vida, não imaginam como a gente volta lá atrás e a gente refaz toda a história e aí a gente começa a ver sentido num monte de coisas que aconteceram desde que a gente era criança até o mundo adulto, e a gente fala, meu Deus, isso era uma condição minha, isso não era um defeito, não era uma birra,
não era um dengo, não era um ciúme bobo de irmão, não era xixerentice de criança, sabe? Então, assim, é uma coisa muito importante, sabe? A gente poder repassar para os familiares esse vídeo, porque, assim, é doloroso, sabe? Dizer para eles, gente, olha, é doloroso, é toda uma readaptação, é um mundo interno que de repente a gente precisa mergulhar dentro da gente mesmo e a gente ir fazendo uma distinção, uma identificação de cada traço nosso, de cada comportamento nosso, de cada forma da gente funcionar, e que isso não é da formação da personalidade. Isso é uma condição de nascença. E existem algumas coisas assim, algumas coisas que são peculiares, ou seja, são exatamente de cada pessoa dentro da superdotação, e existe um conjunto de outras coisas que é peculiar a todo superdotado, ou quase todos os superdotados, né? Então, assim, uma das coisas, por exemplo, é a questão da justiça. Assim, a gente tem um senso moral de justiça, de querer as coisas muito certas, e da gente se indignar com aquilo que de alguma forma a gente percebe que aquilo não está sendo justo, sabe? A gente se sente mal quando a gente percebe que a gente está vivendo um momento delicado e a pessoa não está vendo a gente, não está entendendo que a nossa forma de sentir é diferente, que a nossa sensibilidade é um canal aberto, mas é um rombo assim, que aquilo entra que nem torpedo e que a gente fica todo bagunçado por dentro, sabe? Isso é de superdotado. De repente, você tem um monte de coisa acontecendo, a gente dá conta de um monte de coisa, mas ao mesmo tempo que a gente dá conta de um monte de coisa, uma hora a gente precisa parar e organizar. Porque, por exemplo, se a minha casa física estiver muito bagunçada, aquilo me desorganiza também, sabe? Eu tenho uma necessidade de ter um ambiente onde eu possa transitar com as coisas meio que fluindo harmoniosamente dentro da minha casa física. E às vezes também é visto como bobagem, sabe? É visto como frescura as coisas que a gente às vezes sente e vive, entendeu? Tem uma sensação assim, a mais difícil que eu acho, que é a do pertencimento, né? Porque o pertencimento é aquela sensação que nós todos temos necessidade, como seres humanos, de ter uma sensação de que a gente pertence. Isso é do ser humano, lá dos primitivos, os clãs, os grupos, né? E você tem um funcionamento diferente, as coisas te impactuam de forma diferente. Então, quando você olha assim, 3, 4 membros da sua família tendo a mesma reação parecida e a sua é diferente, o seu olhar é diferente, a sua forma de ver um fato familiar é diferente, e só você que está vendo. E assim, eu tinha uma agonia, até por ser terapeuta, de no primeiro momento bater o olho, sentir, e eu tenho uma sensibilidade muito grande em relação ao outro, faz parte do meu conjunto de habilidades, capturar o que se passa com o outro, não é à toa que eu sou terapeuta. Então eu bato o olho assim, eu sei o que a pessoa está sentindo, eu percebo em mim, eu sinto em mim, no meu corpo. E aí eu fico, aí assim, dá uma aflição, é um sofrimento, porque na verdade você sente aquilo, você quer colocar aquilo, mas o outro não aceita. Eu já tive sensações assim muito evidentes de pessoas que ficam com medo até, entendeu? Que criam defesas em relação a mim, e pelo fato de entender que eu tenho um olhar diferente dos outros, e aí de repente a pessoa não está afim de ver aquilo, ou nem está pronta para ver uma coisa que eu própria estou vendo, entendeu? Porque ainda tem a questão de eu ser psicóloga, então assim, opa, tem coisa que não me foge, sabe? E aí a gente, em alguns momentos, eu me senti bastante oprimida, ainda sinto um sufocamento, sabe assim, porque eu estou num exercício de ver, sentir, perceber, capturar e ficar quieta. Entender que o outro às vezes não está pronto para ouvir aquilo, também acontece, né?
Então, são coisas assim, a questão do que se promete a ser feito, do comprometimento. Comprometimento para nós é comprometimento, está comprometido, sabe? E de lutar pelo comprometimento a qualquer custo, com alguma causa ou com alguma pessoa. Então, assim, a gente tem isso, a gente está comprometido demais com aquilo ali. E às vezes, no ímpeto, a gente comete invasões, mas são invasões que não são invasões para destruir ninguém ou para, digamos assim, desossar ninguém ou visões de raio-x de Superman ou Superwoman para poder destruir o outro, não. É uma coisa de afligir porque, de certa forma, você está vendo no outro que às vezes o próprio outro não está vendo. Se vocês forem lá atrás, nos primeiros vídeos que eu fiz sobre superdotação, vocês vão ver que eu descobri de um jeito muito atípico, que foi através de um sonho, né? Eu sonhei com a Cassandra, e a Cassandra, ela era da mitologia grega, e ela era filha dos reis de Troia, e ela via as coisas antes de todo mundo falava e ninguém acreditava nela. Foi incrível, porque eu tive um sonho, eu estava fazendo um curso sobre sonhos, né, fundamentado no Jung e tudo mais, e eu sonhei que eu tinha que achar numa lista de concursados alguém de nome Cassandra. Quando eu falei isso lá na aula, foi aí o primeiro item que a partir dali eu fui chegando que o sonho tinha, que o nosso sonho nada mais é do que a expressão do nosso inconsciente, daquilo que a gente está com tudo guardado aqui dentro da gente. Então, assim, voltem lá que eu estou explicando melhor, mas assim, como Cassandra sofre, sabe? Quantas Cassandras estão por aí sofrendo, né? Porque tá olhando, tá vendo e não pode fazer nada, fica na impotência total. Então, assim, dentro da quebra do conceito de que ser superdotado é ser gênio, porque acho que isso já está claro, não é assim que funciona, né? Claro que nós temos os gênios, sim, temos sim, né? Aqueles super mega especiais, mas o superdotado, ele tá dentro de uma categoria que está dentro do cotidiano, que às vezes foge a um pico assim de genialidade, mas que o conjunto de situações que tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona é que nos deixam com essa forma de estar no mundo, né? Então, assim, tem muitas coisas que estão inclusive compatíveis com o estilo de mundo que a gente vive hoje, né? Onde as pessoas não estão nem aí com a justiça ou injustiça, onde as pessoas abandonam, entram no nível de te largar para lá, de não te dar a devida importância, reconhecimento, inclusive, né, essa coisa do levar as coisas a sério, da responsabilidade. Eu escutava muito de uma pessoa dizer assim: nossa, Simone, você é muito certinha. Como que eu ouvi isso? Antes até, muito antes de descobrir. Tudo seu tem que ser muito certinho. E não é um certinho milimétrico, não estou falando disso, não. Que aí a gente pode estar confundindo com toque, né? Que é aquele obsessivo que tem que fazer tudo daquele jeito. Não é isso, não. É de querer as coisas certas mesmo. E dentro do certo, o outro vira e fala assim: mas o que é certo para você não é certo para mim. Claro que existem inúmeros valores e concepções que são absolutamente subjetivas, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que quando você vê, por exemplo, uma pessoa chutar um cachorro, você vai dizer: gente, isso não é certo, isso não é justo, isso não é correto, isso é uma coisa má. E não tem o que se questionar sobre isso, sabe? Isso não é subjetivo. É mal para você, mas não é mal para mim. Eu tô um pouco me lixando se chutar cachorro. Aí nós estamos falando de questão realmente de alguns valores que estão sendo jogados fora no lixo, né? Porque não são valores. Então, assim, não sei se eu estou sendo clara, mas eu estou fazendo um conjunto, uma compilação de coisas mais do cotidiano mesmo, sabe? Aonde a gente que descobre tardiamente, a gente fica muito frequentemente solitário, a gente fica muito frequentemente ameaçador, a gente fica muito frequentemente
sendo visto como o chato, o enjoado, sabe? O exigente. Enfim, dão tantas características, sabe, para os nossos comportamentos, que tem hora que por isso que muitos se encolhem desde criança. A literatura fala, a criança pequena que sabe de alguma forma que ela tem uma coisa diferente, ela encolhe. E isso aconteceu comigo. Dá vontade de encolher, sabe? Dá vontade de encolher e aí você sentar no meio de todo mundo e ficar quietinho, porque você não pode ser você, sabe? De repente vem uma avalanche em cima. Então, assim, eu falo especificamente da família porque são aqueles que lidam diretamente com a gente no cotidiano, no dia a dia, sabe? E assim, na hora que a minha indicação chegou, ela ainda pegou o meu sistema familiar, passando várias situações muito delicadas, de lutos, de perdas, e juntou tudo, sabe? Juntou tudo. Virou um balaio de gato a hora que emergiu, né? Porque apesar de ter vindo por um sonho, eu passei por uma avaliação, né? E uma avaliação por uma profissional séria que emitiu um laudo. Então, assim, ai, hoje foi um pouco de desabafo. Eu acho que eu estou na fase exata, né? Eu recebo orientações do Instituto Inodap, eu deixo sempre aqui a referência, que foi em Curitiba, que eu na verdade, fui identificada por uma profissional que é brasileira e mora na Alemanha, trabalha na Universidade de Mersch, mas eu fiz acompanhamento aqui no Brasil e na verdade vai esbarrando inclusive nos nossos traumas do passado, que eu estou tendo que recuidar deles de uma outra maneira, sabe? Eu estou meio que sendo assessorada contando com 2 profissionais, um que está cuidando mais dessa parte de alguns traumas que eu vivi na infância e que foram terríveis, deixaram consequências em mim, justamente porque sou superdotada, com a sensibilidade, né? A gente não esquece de nada. A gente lembra de tudo, e a gente lembra de tudo com muita facilidade. Então, todas as questões difíceis que eu passei na infância, eu tive inclusive bronquite, eu tive uma cirurgia que foi traumática, que foi horrível, isso tudo fica vivinho na nossa cabeça, entendeu? Então, estou tendo que cuidar disso de novo, embora tenha feito terapia sobre isso há muito tempo e nada saneou, e do mesmo jeito precisando receber orientações vindas de lá do Instituto. Lá a gente tem um grupo, que hoje quando a gente se reúne, somos todos indicados, adultos. Deles do grupo eu sou a mais velha, abaixo de mim tem uma com quase 60, e aí tem com 50, tem com 40, tem com 30, mas com uma história muito mais longa como a minha, tem muita coisa que eu estou tendo que arrumar dentro da minha casa interna, e está sendo predominantemente sozinho, sabe? Com o apoio das pessoas, dos profissionais, mas tem sido muito solitária essa trajetória, tá? Então fica aqui mais uma vez uma troca, sabe? Eu tenho procurado responder a todas as pessoas, eu tenho percebido lá que outros de 50 e poucos, 60 e poucos estão entrando, a gente está conversando, está sendo muito interessante, entendeu? E vamos espalhar isso para outros, para a gente poder, de certa forma, ter uma sensação que mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, ou que a gente não esteja próximo geograficamente, dentro do YouTube a gente é um grupo, a gente é uma turma, tá? Fica esse vídeo para tá fechando o ano e a gente segue, porque eu vou continuar falando para vocês como tem sido dessa experiência, né, de me refazer, né, aos 63 anos que descobri ser uma superdotada. Um beijo.